Futebol eletrônico. Fala galera, amigos ligados aqui na Bradesco Esportes FM, seja bem-vindo ao Futebol Eletrônico, aqui em 91.1. Eu sou o Juan Rodrigues e durante as férias do Mauro Santana estarei tocando tudo daqui na rádio do seu esporte. Vem, a casa é sua, em 91.1. Agora é hora de FIFA, de PES, é hora de muito futebol eletrônico pra você. Você pode interagir com a gente no nosso WhatsApp 21 964338136. Pode também mandar a sua mensagem através do Facebook Bradesco Esportes FM Rio 91.1, nosso Twitter @Bradesco FM Rio, telefone 2295-0046. Você pode ligar, o bom e velho telefone também tá valendo. E também pode curtir a gente lá no Instagram @Bradesco FM Rio. Se quiser, meu Instagram pessoal @resenha C de casa, J de Juan, R de Rodrigues, @resenha CJR, você ligado em 91.1. Vamos falar muito de games, vamos ver as impressões por aqui, temos convidados, Cadu Macri estará por aqui, uma história interessante do Bruno dos Santos Pimentel, daqui a pouquinho ele estará atendendo a gente para contar como é que ele conseguiu um modo carreira bastante diferente, jogou as 15 temporadas e terminou o modo dirigente. Sim, para você que não sabia, o modo carreira também termina. Você ligado na Bradesco Esportes FM nesse que é o Futebol Eletrônico. Bradesco Esportes FM. Futebol eletrônico. Na rádio do seu esporte, como primeiro convidado do dia, Cadu Macri, aqui para conversar com a gente, falar um pouco sobre o FM, também comentar outros assuntos diversos aqui na rádio do seu esporte. Cadu, como é que tá sendo, né, a sua rotina no FM? Tá conseguindo jogar, não tá conseguindo? Né? Essa questão de não resolver o FM 2017, não ter a possibilidade ainda, pelo menos sem uma gambiarra de ter aqui no Brasil, tem atrapalhado um pouquinho os jogadores. Eles estão dando um jeitinho, mas é sempre complicado. Alguns estão preferindo até continuar no 16 e quem gosta de FM está bastante decepcionado com tudo que está acontecendo, porque já se passaram 6 meses. Grande abraço, Juan. Um abraço para você, para toda a turma do futebol eletrônico aqui na Bradesco Esportes FM, e mandar um abraço também pro Mauro Santana, né, entrando aí nas férias. Mas eu preciso reconhecer que dezembro, né, no mês passado, foram as minhas férias, e aí me dediquei mais à família, minha filha, não busquei tanto o Futebol Manager 2017, mas a verdade é que pelas pessoas que eu soube, tá um pouco complexo, né, não tá tão simples, não são caminhos diretos, né, você tem que meio que dar uma volta para chegar até o FM 2017, e por isso, nas poucas vezes que joguei depois das férias, foi mesmo no Futebol Manager 2016, sigo com as minhas caminhadas no Futebol Manager 2016, porque não tenho tempo para jogar, e se eu for perder o pouco tempo que eu tenho para jogar, para procurar formas de arrumar o Futebol Manager 2017, eu acabo não jogando. Então, prefiro jogar mesmo o Futebol Manager 2016. A minha última peripécia foi no River Plate, né? Fiz uma temporada com o River, mas acabei não gostando muito do futebol argentino, não. Durante mais de um mês, no meio da temporada, né? Tem uma pausa, como se fosse a pausa do inverno lá na Europa, e aí fica sem jogos, só amistosos, o campeonato com 40 times, com 30 times, 29 rodadas, fica até meio chato, né? E em algum momento eu me descolei do líder, que foi o Independiente, durante a temporada, abriu 12 pontos, e aí ficou meio irreversível a situação, e aí para classificação para Libertadores utilizada aquela estratégia do promédio, né, somatório de pontos e tudo mais, rebaixamento também, não me adaptei bem, mas como tinha feito uma versão só de futebol sul-americano, deixei outras ligas sul-americanas abertas, saí do River, fui pro Colo-Colo, tô aí no início de temporada com Colo-Colo, Fierro, que o torcedor do Flamengo vai lembrar, o Proceju, lá, ponta esquerda ou lateral esquerda. Tô com alguns jogadores desse nível de qualidade no Colo-Colo. É o time mais forte do país, mas tem encontrado dificuldade com a moeda, né? Eu gosto de jogar com a moeda local, só que os pesos
pesos chilenos em relação ao dólar, por exemplo, 10 milhões de pesos chilenos representa 1 bilhão. Na verdade, 10 milhões de dólares representa 1 bilhão de pesos chilenos. E aí tô tendo dificuldade para me adaptar, né? Pagar meio bilhão num jogador nunca foi muito normal, né? Por mais que seja na moeda local, quando você olha ali, meio chocante. Jogadores como o Justo Villar, o goleiro, ganha quase 30, 50 milhões. Eu fiquei impressionado, assim, a conversão tá me deixando meio complicado ali para jogar. Um jogador ganhando 50 milhões de pesos chilenos, eu tô meio... Aí até voltei a utilizar o dólar como moeda referência, até para poder me familiarizar mais. Na minha tentativa de jogar com a moeda local no Chile, tô me complicando um pouco, né? Perco um pouquinho a noção dos valores o tempo inteiro, tem que pensar convertendo, né? E aí é meio complicado. Mas tô fazendo um início de campeonato bom, foram 4 jogos, 2 vitórias, um empate e uma derrota no clássico contra a Laú, segunda colocação, na busca ali por melhores condições, mas ainda querendo poder tirar um final de semana para buscar o Futebol Manager 2017 e aí entrar de cabeça nessa temporada com um novo jogo que com certeza vai ter novas varianças, novas coisas interessantes para serem utilizadas. Agora é interessante que eu tive a oportunidade no FIFA jogar no campeonato chileno, até comecei um modo carreira no Chile, tive a oportunidade de jogar por 2 clubes lá, o Cobreloa e depois tive a oportunidade de jogar por um clube pequeno por lá, né? É interessante que eu achava o Cobreloa um máximo, né, no campeonato chileno, tinha dificuldade em negociação, mas continuava achando que era uma boa equipe. Aí eu fui ver, na verdade, né, no que tinha acontecido no campeonato, o Cobreloa tinha sido rebaixado, né? Para mim é decepção. Agora realmente é complicado porque você consegue fazer um time titular muito bom, mas tem dificuldade para compor um elenco, porque você usa a base ou você fica sem muitas opções a não ser dentro do próprio mercado chileno. Ainda mais usando a moeda local, é complicado você jogar o tempo todo fazendo matemática. Agora, realmente, tirando o real, e até por isso a gente vê os brasileiros conseguindo tirar jogadores muito fáceis, eu acredito que deve ser 2 coisas. Deve ser difícil pegar jogador e deve ser complicado pro cara jogar num local como o Chile, o assédio dos outros lugares. Ah, sim, o assédio tende a ser muito grande. Voltando até o ponto do Cobreloa, que você estava dizendo, Cobreloa está longe de ser um dos times mais tradicionais da equipe do país do Chile, né? Cobreloa e Cobressal, por serem ali da região do cobre, quando tinham a grande exportação, conseguiam fazer time, né? Mas agora que o futebol meio que saiu um pouco desse vínculo, né? Os outros times do Chile são bem mais fortes. Colo-Colo, o Universidade de Chile, Universidade Católica e o União Espanhola são os times que estão tendo uma representatividade maior dentro do continente. E é realmente desse jeito, Juan, a força do real, por mais que a gente ache que o nosso dinheiro está desvalorizado, e realmente está, mas na comparação com a América do Sul, o Brasil ainda continua tendo uma vantagem considerável. Por isso que os clubes na vida real, eles acabam optando por atletas da Colômbia, do Equador, do Chile, da Venezuela, do Peru, que são bem mais baratos que os próprios brasileiros, né? E negociações de futebol internacional ficam muito inviáveis, principalmente da volta da Europa e da China. Então, acaba na vida real e no Futebol Manager ou no FIFA, você tendo que usar a mesma estratégia, né? Que é a estratégia monetária, você levar vantagem na composição do seu elenco. Quando você falou que dá pra você montar um time titular forte, mas não dá pra ter um elenco bom, é aquela história, ou você monta um time titular médio e um elenco médio, ou você monta um time titular bom e um elenco mais enfraquecido, o cobertor curto, você não tem como tampar todas as partes que você acha necessário. Olhando pelo lado do FIFA, né, que também tá com já uma nova versão bem adiantada, o FIFA 2017, tô tendo bastante dificuldade, né? Normalmente eu jogo com um amigo meu o FIFA e no 16 eu batia nele com uma frequência muito grande, eram várias vitórias seguidas. No 17 eu ainda não tô familiarizado, e aí os jogos estão duros. A cada 10 partidas, 5 vitórias para um, 5 vitórias para o outro, em alguns momentos até derrotas que não são muito normais para mim. Eu preciso me familiarizar mais com uma velocidade maior. O FIFA 17 tá com uma velocidade um pouquinho diferente e a finalização, o chute tem sido algo que eu tenho tido dificuldade. A bola tá subindo muito, tá indo muito forte, sem ter que apertar com tanta força. Preciso ajustar a finalização no FIFA 17.
diferente. Agora você pode dar o nome do amigo, né? Até pro amigo saber que é ele. Não, é o Marcos, meu camarada de sempre, meu freguês, né? De tanto tempo no FIFA, no Pro Evolution Soccer, no In-11, né? Ele também é meu camarada de Futebol Manager, mas no FIFA era algo até que em alguns momentos até perdeu a graça. A gente passava nem jogar o FIFA, ia jogar só Futebol Manager, que era mais equilibrado, mas no FIFA 17 eu ainda preciso de uma frequência maior. Como eu disse, no fim do ano, dezembro, praticamente não levei nada da vida de futebol virtual para praticar, né? Natal, viagem, férias, Réveillon, então me atrasei um pouquinho em relação a isso. Ele tem o videogame, tem o jogo e deu uma equilibrada, mas nada que um bom final de semana de muito vício não resolva isso. É interessante esse tipo de situação. Sempre tem alguém que é mais fácil para você bater e sempre tem alguém que é mais difícil de você conseguir a vitória, né? Tanto colocando como pessoa, quanto de repente num jogo tem aquele time que você sempre tem a dificuldade maior, parece que seu jogo não encaixa contra ele. É até interessante ter um dado de um pesquisador que entrou como hacker nos dados do FIFA, vendo que o cara, quando tem mais dificuldade, o computador dá aquela certa ajuda. Tem aquele time, o Cadu, que você consegue reparar que pra você jogar contra ele é sempre mais complicado? No Futebol Manager, sim, né? Em alguns momentos eu tenho dificuldade de chegar a uma vitória contra alguns adversários. No futebol inglês, por exemplo, quando eu tô jogando, normalmente com o Manchester City ou o Chelsea, sempre que eu enfrento o Everton, eu tenho uma dificuldade impressionante, seja em casa ou seja fora. O Everton não tem tanta grana, não tem tanta qualidade, mas o Lukaku é o tipo de jogador que vai meter gol contra mim, independentemente do time que eu estiver e qual seja a minha linha defensiva. No FIFA já não tenho muito isso não, até porque eu não jogo muito online, não tenho videogame e não jogo muito, até pelo fato de não ter videogame, contra o computador. Na verdade eu jogo contra amigos, né? E eu tenho dois amigos, o Marcos, que eu citei há pouco, que joga numa quantidade de partidas razoavelmente parecida com a minha. Já o meu outro amigo, o Daniel, eu quase não jogo com ele. Ele tem uma média de 100, 150 partidas por dia de FIFA, né? Fica online de 8 da noite até 4 da manhã. Aí quando ele chega lá em casa, leva o videogame pra jogar, cara, não dá, não consigo, né? E aí eu reconheço até, pra não ficar batendo boca, dando desculpa, eu tenho uma média de 10 partidas por semana. O cara tem uma média de 5.000 partidas por semana, não tem como eu manter o nível, né? E ele já tá num nível com o FIFA muito avançado. E aí não tem essa de time. Real Madrid e Barcelona eu perco, Bayern de Munique e Real Madrid eu perco, Manchester City e Juventus eu perco, enfim. E videogame é prática, né? Eu já fui muito mais viciado, já tive muito mais tempo e você percebe o quanto mais você domina o jogo e você tem as jogadas todas. E eu, de uns tempos pra cá, né, trabalho, filho e tudo mais, a minha frequência pro Futebol Manager e pro FIFA é bem menor e a minha qualidade vai diminuir proporcionalmente. Agora, você citou o Everton, meu grande problema se chama Stoke City. Toda vez que eu vou jogar com Stoke City, é um jogo que massacro e acaba 0-0, é sempre complicado jogar contra a equipe do Stoke. Agora, o que você acha desse tipo de situação, tal do handicap, o Cadu, ajudar o mais fraco? Até acho que, assim, pra dar uma boa jogabilidade é até interessante, né? Até compatível, é bacana que exista dessa forma, porque tendo esse equilíbrio você deixa mais competitivo e até é o que eu busco, né? Eu tento não ser muito melhor que ninguém e nem muito pior que ninguém, porque senão perde-se a jogabilidade, o interesse e tudo mais, o próprio Daniel que eu citei há pouco. E a gente joga 2 partidas e depois já passa para alguma outra atividade, baralho, ou até jogo de tabuleiro, ou até uma cervejinha mesmo no bar e deixar os jogos de lado, porque não há um equilíbrio, e aí perde-se o interesse. Ele não quer ficar jogando contra mim, me ganhando de 3-5-0 toda hora, e nem eu contra ele. Já quando há um nível equilibrado, né, de disputa, uma derrota, uma vitória, uma derrota, por mais que todo mundo queira vencer, não é bom, principalmente na parte do videogame, do que é diversão, você pegar, jogar contra o adversário e ganhar 100 partidas dele, todas de 10-0. Não é interessante pra você, não tá sendo divertido pra você, por mais que seja o lado vitorioso. Então, acho que é importante procurar o equilíbrio, porque a jogabilidade e a dificuldade é que motiva, né? A dificuldade te faz ter algum tipo de interesse a mais. A dificuldade, não a impossibilidade, né? Porque o que for impossível, você acaba em algum momento largando de mão. Isso, inclusive, é a reclamação de muita gente que joga o FIFA, que principalmente quando joga contra a máquina que bota no nível internacional ou lendário, tá numa dificuldade absurda. Agora, Cadu, pra finalizar a participação aqui, queria saber de você o seguinte: tem muita gente que joga FIFA, joga modo carreira, joga FM com
muita seriedade, quase que beirando o realismo. O que você acha disso? Até porque a gente tem um entrevistado daqui a pouquinho, é o Bruno Pimentel, ele que fez um modo dirigente com o Mansfield da 4ª divisão, que inclusive virou o time dele na vida real, com direito à camisa e tudo, e ele fez as 15 temporadas que são possíveis no modo carreira e procurou seguir o máximo de realismo possível com a equipe dele. Eu acho isso muito bacana, acho muito interessante mesmo, e era assim que eu fazia quando eu tinha o meu tempo livre para ser viciado ao extremo. Levava aquilo como se fosse uma profissão, me dedicava, me planejava, várias vezes me pegava em momentos no colégio com um caderno montando tática e lembrando dos jogadores do meu elenco para já ali desenvolver um pensamento para quando eu chegasse em casa não perder esse tempo, já estava com tudo planejado, né, como se fosse uma prancheta. Mas com o passar do tempo, acho que o mais normal para quem não vive do Futebol Manager ou do FIFA é diminuir esse realismo, né? Porque ou você opta pela vida social, né, com amigos, namorada, bares, viagens e trabalho, ou você opta por se enfurnar num quarto com um laptop ou um computador ou um celular e ficar o tempo inteiro jogando. Assim, com o passar do tempo, é normal que a sua frequência diminua. Se não diminuir, você não for profissional na área, não sei não, passar aí 15 temporadas com o mesmo time, jogando intervalo de 6, 8 horas por dia, algo não vai bem dentro da sua vida. Se você trabalhar com isso, ótimo. 6, 8 horas de trabalho com o que você gosta é fantástico. Mas o dia é muito curto, né? Você tem só 24 horas, tem que dormir, tem que trabalhar, tem que viver, tem que jogar, enfim. Mas acho que é interessante para quem tem tempo, para quem gosta, para quem pode fazer no momento de lazer, né? Um passatempo muito divertido, muito interessante, mas já não faz mais parte da minha rotina levar o jogo ao realismo profundo e absoluto. Eu tenho um outro amigo que joga de uma forma até ainda mais doentia. Ele joga o jogo, o Futebol Manager, com 90 minutos, com todos os detalhes. Aí ele joga, acaba o jogo, salva e joga só na semana seguinte. Ele acompanha o calendário, é um nível bizarro de levar o Futebol Manager ao pé da letra, né? Eu não sou assim. Dentro do ritmo, ele joga 1h30 por dia, né? 1h45 e tudo mais. O que nem é tanto, né? Normalmente, quando eu paro pra jogar, eu jogo até mais do que isso. Mas, pô, ficar esperando uma semana o calendário do futebol internacional pra você jogar o seu jogo que não te prende ao tempo do momento real é meio surreal, mas esse aí é um daqueles que joga dentro da realidade, né? Vai entender. Tá certo, Cadu. Valeu pela participação aqui e sempre aí diálogo aberto pra gente falar bastante dos games por aqui. Semana que vem tem mais, né, Juan? Porque o pessoal gosta, o nosso futebol eletrônico tá na nossa grade da Bradesco Esportes FM e vamos voltar. Por enquanto, Mauro Santana de férias, mas a gente vai tocando o futebol eletrônico, trazendo dicas, entrevistados, experiências próprias, o ouvinte gosta e a gente espera que ele interaja com a gente também, até sugerindo temas no Twitter, no Facebook, no nosso WhatsApp, pra gente abordar no próximo futebol eletrônico. Grande abraço, Juan! Você pode participar do programa com a gente, mandando seu vídeo com o áudio da narração do seu gol marcado para os nossos canais de interatividade, principalmente para o nosso WhatsApp 21 964 338136, pelo Facebook Bradesco Esportes FM Rio 91.1 e o Twitter @Bradesco FM Rio. Estarei postando por lá. Mandar um grande abraço pro Isaías, ele que tá sempre de olho, @Isaías e Karina, ligadinho aqui na Rádio Esporte. Bradesco Esportes FM. Futebol eletrônico. E estamos no Futebol Eletrônico aqui na Bradesco Esportes FM, falar do mundo dos games, né, interagir com o torcedor, lembrando que você pode participar conosco através do nosso WhatsApp 21 964 338136. Tivemos uma pequenas férias no fim do ano e inclusive, né, estamos de volta agora com os programas aqui na Bradesco Esportes FM. Eu, Juan Rodrigues, estarei substituindo o Mauro Santana durante o período de férias, né? Ele tirou férias e o programa ficou de férias. De repente, voltei, estamos novamente aqui na Rádio Esportes, dentro do futebol eletrônico. Está ao meu lado Vitor Cunha, ele que está aqui para falar um pouco sobre a FM, falar um pouco sobre o FIFA. A gente sabe que o nosso programa é bate-papo para você, torcedor, interagir e poder também colocar em prática as dicas e quem sabe até ser um apaixonado com relação ao FIFA e ao FM, como já tivemos casos inclusive de ouvintes contando aqui na Bradesco Esportes FM que viraram apaixonados
pelas duas plataformas. Vitor, você joga as duas plataformas. Eu não sei se chega a jogar PES também. Eu tive uma experiência durante as férias do PES, mas fiquei um pouco decepcionado porque o meu videogame já era, né? E deu aquelas 3 luzinhas vermelhas da morte, né? E, inclusive estamos no processo de aquisição de um novo. Mas, né, o FIFA e o PES, o que você está achando aí do FIFA, com a experiência que você está tendo com o jogo nesse momento? Bom dia, Juan. Bom dia para todos os ouvintes da Bradesco Esportes FM. O FIFA, o 17, que é o novo, eu achei o jogo muito bom. Inclusive tem aquele novo modo, o modo carreira, né? Se eu não me engano, o Jornada com o Alex Hunter. Já até acabei de jogar, você chega na seleção e acaba. É até frustrante quando você chega na seleção. No auge vai acabar. Exatamente, acaba. Só que agora a EA lançou uma nota dizendo que pretende fazer uma sequência nesse modo. Então é uma coisa pra gente aguardar aí. Em relação também ao FIFA, tivemos agora a premiação dos melhores do mundo e saiu o Team of the Year, né? Que ele sempre monta com a seleção do mundo, né? Com os melhores do prêmio da FIFA. O Cristiano Ronaldo está nada mais, nada menos que 99 de overall, Juan. 99 de overall chega a ser uma coisa absurda, né? Ele seria quase como Pelé. Exatamente. Ele, se eu não me engano, ele tem 99 de chute, tem 98 de drible, enfim. É só coisa absurda. O Messi já tá 98 no Team of the Year. Também não é nada mal, né, Juan? Não seria nada mal. Até interessante você colocar, né, que no máximo de pontuação 100 eles são 99 pelo seguinte. Estive olhando num dos grupos que eu frequento, inclusive que o nosso convidado daqui a pouquinho, ele faz parte também, que é o FIFA Modo Carreira. Um dos participantes colocaram o seguinte: uma foto de um cara saindo do jogo. Aí o cara botou assim, será que ele teve medo? Aí o time dele era simplesmente aquele time clássico, que tem Papan, que tem Zico, que tem só jogador absurdo. E tudo nível 98, 99. Eles seriam equiparáveis a esses caras, né? É muito interessante. Eu acho que a EA deu uma certa viajada na maionese na situação. Acho que é a primeira vez que ela fez isso, né? Antigamente, quando tinha esse Team of the Year, eles botavam 96, 95, já que o Messi, quando vem no jogo, ele vem em 94. Esse, acho que, se não me engano, ele vem em 93 e o Cristiano em 94. Porque o Cristiano tava vindo como o melhor do mundo, mas 99 realmente eu nunca tinha visto. Em relação ao time clássico, é até engraçado, porque o mais fraco, né, de overall do time é 88. Então é bem, vamos dizer, apelativo jogar com esse time. Mas eu vou te falar, tem gente que consegue perder com esse time, Juan. E muitas das vezes o que acontece, até mandando um grande abraço aí ao meu tio Ademir, que também joga bastante, inclusive que me emprestou o videogame dele, porque senão eu não estaria jogando. Ele coloca o seguinte: você tem que ter mais medo quando o cara vai jogar online, ou Ultimate Team, ou não sei, qualquer tipo de coisa, com um Stoke City da vida, com jogadores desconhecidos, porque aí o cara tem que se garantir muito para ele poder jogar com esses jogadores. Não sei se você teve essa experiência, mas normalmente o cara destrói o adversário. Eu concordo, mas, por exemplo, em temporadas é difícil você pegar, geralmente você vai escolher quem? O Barcelona, o Bayern de Munique. Então o FIFA, ele faz aquele equilíbrio, só bota time de 5 estrelas contra time de 5 estrelas, no máximo um time de 4 estrelas e meia. Então é difícil você escolher um Barcelona e pegar um Stoke City, por exemplo. Mas no Ultimate Team isso acontece muito. Por exemplo, quando você tá na 3ª divisão, você pega um time só com gente de prata, eu já fico cabreiro também, mano, igual seu tio. Tem que se concentrar muito para não perder, porque geralmente quem faz isso é que joga muito. Tem que se garantir também, nos jogadores que você escolhe. Muitas das vezes o cara já conhece até os jogadores de outras oportunidades. Até uma dica, quando você estiver montando seu time, escolha jogadores que você conheça, né? Pra não escolher um atleta que só porque é muito bom e de repente não render. Até, por exemplo, normalmente quando eu jogo modo carreira, eu não tive a oportunidade de jogar Ultimate Team, até porque eu prefiro jogar mais modo carreira do que qualquer coisa. Eu tive experiência de estar com times médios e conseguir grandes resultados, montar grandes times com jogadores desconhecidos. E quando chega num time grande, às vezes não rende o que você quer. Você tem todas as peças, todas as condições para poder fazer um excelente jogo, uma excelente participação. E não consegue. Parece que o jogo conspira contra você. Não sei se isso já aconteceu contigo, mas eu penso assim, né? Você tem que escolher o cara que você conhece. É verdade, inclusive no Ultimate Team eu tava jogando, se não me engano, era no FIFA 14 ou no 15. Eu tinha um time até bom, só que eu não tinha nenhum ponta direita.
que fizesse frente, né, com o adversário. Aí eu fiquei pesquisando, tava tudo muito caro, eu fui por velocidade, caí no Biani. Na época era meia. Tava de MD, né? Só que ele só corre. Então não adiantou praticamente nada pro meu time, porque o meu time era mais toque de bola, que eu prefiro jogar nesse modo de concentrar mais no meio campo e ficar trocando passe até chegar no gol do adversário. Mas, inclusive o FIFA 17, desde o 16, agora o 17 aumentou isso, é mais toque de bola. Acabou esse negócio de sair correndo, isso agora ficou mais com pés, na verdade. E a troca de passe em velocidade é até uma dica que doa para os ouvintes que estão ligados no 91.1, acaba ajudando bastante. E praticamente eu só jogo assim, velocidade e muitas das vezes no contra-ataque. Adoro um jogo no contra-ataque porque você sempre tem espaço para atacar, e no jogo também é similar à vida real. Inclusive, eu estou para trazer dados aqui de que o FIFA, até sobre a questão anterior que a gente estava falando, de você pegar um grande e ter dificuldade, ele dificulta ainda mais. Quando você está tendo muita facilidade, ele começa a botar o pequeno para jogar melhor contra você. Isso foi até um usuário que mostrou que ele fuçou, deu uma de hacker lá nos atributos e nos códigos do FIFA e acabou dedurando um pouco da EA Sports. O que você acha dessa situação, E também a questão da velocidade. Você prefere mais toque de bola, mas a velocidade ganha bastante jogos. Eu acho que depende muito do time, né, Juan? Você pegar um Real Madrid, você não precisa jogar no contra-ataque. Se pegar um Barcelona, não precisa jogar no contra-ataque. Até porque os outros não vão te deixar jogar no contra-ataque, que eles vão ficar todo atrás. Exatamente. Então acho que depende muito do estilo do time. Por exemplo, com a Juventus eu gosto de jogar como contra-ataque. Eu deixo o 3-5-2, eu fecho ali e saio com os alas. E tem o Dybala também, que corre uma barbaridade, né? Mas quando eu jogo, por exemplo, com o Bayern de Munique, é toque de bola. Com o Barcelona também eu gosto de jogar no toque de bola. Quando eu monto o meu Ultimate Team, eu prefiro montar no toque de bola. Mas eu também sempre tenho umas cartinhas para quando eu preciso do contra-ataque. É interessante isso, Porque eu, por exemplo, não tive a oportunidade de montar o Ultimate Team. Não cheguei a isso ainda, até porque eu não gosto muito. Mas eu respeito quem joga e até procuro dar dicas aqui no programa para quem joga. Como é que funciona isso? Porque o adversário tem os mesmos jogadores que você, pode ter os mesmos jogadores? Pode ter. Os jogadores, na verdade, são cartas que você vai adquirindo no mercado, ou você pode comprar, ou então você pode comprar o pacotinho, né? Igual como se fosse figurinha. A gente tinha aqueles álbuns antigamente. Hoje em dia ainda tem, mas saiu de moda, né? E é assim, você compra a carta e bota ele no seu time. Só que o jogador tem que ter contrato vigente. Por exemplo, você pegou um jogador que tem 10 jogos. Se você utilizar ele nos 10 jogos, você tem que ir no mercado e comprar a carta de contrato para ele poder jogar novamente. Isso acontece com o técnico também. Então, só que assim, eu acho que do modo carreira ou temporadas, que eu até prefiro jogar do que o Ultimate, tem uma diferença pro Ultimate. Não sei, eu acho que o jogo do Ultimate é mais rápido, parece um outro jogo. Tem uma reclamação de alguns usuários que o jogo do modo carreira esse ano, a impressão que alguns têm, até tem falado comigo, é que tá uns 10 pontos mais lento. Eu não joguei muito o 17, então eu não posso afirmar com muita certeza. Mas eu também vi esse comentário nas redes sociais e eu até gostei. Para falar a verdade, eu achava que o FIFA era muito corrido. Então eles diminuíram, era muito área a área, então era uma correria desesperada. E eu gosto do jogo no meio campo, como eu já falei. Eu gostei bastante, desde o 16 que tá assim. É interessante isso, Parecia um bando de time da África, da Ásia, correndo igual um maluco para tentar fazer o gol, 10 pontos eu acho muito, mas de repente se diminuísse só um pouco, uns 2 pontinhos de aumento já seria interessante na velocidade, ao menos para não tornar o jogo tão lento quanto alguns têm reclamado. Lembrando que você pode interagir com a gente, nosso Facebook Bradesco Esportes FM Rio 91.1, Twitter @Bradesco FM Rio, nosso WhatsApp 21 964 33 8136. Vitor, você joga FM também, O FM já traz um ar mais de realismo, Inclusive tem gente que acha que seria um jogo perfeito juntar FM com FIFA, mas graficamente eu não sei se isso seria possível, mas é até interessante que clubes usam o FM como base de dados às vezes para descobrir jogadores, e ele realmente te traz para mergulhar
dentro do mundo do futebol, né? É verdade, mano. Eu sou adepto dessa teoria aí do FIFA com FM. Eu acho que ficaria um jogo muito bom. Não sei se a gente teria computador com capacidade gráfica hoje em dia, nem videogame, né? Não sei como é que ficaria essa questão. Mas em relação ao FM, eu acho que ele é muito realista. Inclusive, não sei se você viu, há um tempo atrás, quando o Liverpool demitiu um treinador, um jogador de FM mandou uma carta para a diretoria do Liverpool se aplicando ao emprego, falou que ele era pentacampeão inglês. Tipo, tô gabaritado. Tô gabaritado por causa do FM. Tá aqui meu histórico. É até engraçado isso, né, Rô? Muito engraçado, e realmente o FM traz algumas coisas que valem até ser lembradas. Por exemplo, eu acho que uma coisa que o FM tem que ajudaria bastante ao FIFA mergulhar ainda mais no realismo, troca de jogadores, talvez mais jogadores, poder você, porcentagem de ganhos, bônus, esse tipo de coisa, que é algo que é aplicável, né? Até tem um material do Record que eu tô para trazer aqui na rádio, que ele fala isso, né? O cara cita esse tipo de situação que deixaria umas possibilidades ainda muito maiores no jogo, né? Que seria interessante até para o usuário. É verdade, isso acontece muito na Itália. Na Itália que tem muito essa transação de cor prioridade, né? Então no FM tem muito isso. E é uma boa até para quando você tem pouco recurso, você vai lá e compra só uma porcentagem de jogador e traz ele pro seu time. Na hora de vender, também você só vai ter aquela porcentagem em cima do valor, mas é uma boa alternativa para quem tem pouco recurso. Mas o que eu gosto mesmo no FM é que você pode montar a tática que você quiser, com a mentalidade que você quiser, atacante, muito atacante, ultra atacante. Tem uma lá até que de vez em quando eu boto, quando passa dos 85 minutos, que vai todo mundo pra cima. Fica só o goleiro no campo defensivo e você tenta fazer o gol de qualquer jeito. Geralmente não dá muito certo não, você acaba tomando o gol. Mas tem essa alternativa também. No FIFA até tem, só que você tem que pausar o jogo no online, às vezes não dá tempo. Você tem que pausar e ir lá em táticas, botar personalizada, mexer, então fica um pouco difícil. No FM você pode fazer isso predeterminadamente. E é interessante esse tipo de situação que o time fica literalmente a sua cara, não tem como dizer que não fica a sua cara. Vitor, eu queria agradecer aí, cara, foi um prazer bater um papo contigo aqui no nosso futebol eletrônico, e está convidado, está na verdade intimado a participar em outros programas, contar a sua história, falar um pouquinho de preferência, debater assuntos também. Valeu, Juan, um abraço pra você e sempre que quiser à tua disposição. Valeu. Bradesco Esportes FM, futebol eletrônico. E você está ligado na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte, e temos convidado especial para bater um papo com a gente, né? Bruno dos Santos Pimentel, ele que tem um modo carreira, né? Fez uma forma diferente do modo carreira no FIFA, até para você, torcedor, mergulhar um pouco na ideia de outros usuários, não só nós da Bradesco Esportes FM, ele está na linha com a gente. Bruno, queria agradecer a sua participação para começar aqui na Bradesco Esportes FM, ele que tem uma carreira com o Mansfield, clube de qual ele virou torcedor, inclusive, e chegou até o fim do jogo, jogou as 15 temporadas. E como é que você teve essa ideia, Bruno? Cara, eu procuro sempre fazer alguma coisa no modo carreira, procurando um pouco da realidade para dar uma empolgada. Eu procuro sempre pesquisar a história do clube, o próprio técnico mesmo do clube, então eu procuro sempre usar isso para inspirar um pouco, para mim ter ânimo de jogar mesmo. Agora, você escolheu uma equipe como o Mansfield, né? Até uma tendência, né? Inclusive, eu faço bastante, que é dessa situação. Você escolher um time que é pouco conhecido para fazer crescer, né? Como é que funcionou isso na sua cabeça, né? Até para você escolher o Mansfield, que inclusive você tem uma paixão por ele também, né? Um clube inglês desconhecido que você se apaixonou por causa do jogo. Como é que funcionou isso? O Mansfield é uma equipe, né, da 4ª divisão inglesa. Eu conheci por causa do FIFA. Eu conheci eles, se eu não me engano, foi no FIFA 14, e depois no FIFA 15, se eu não me engano, eles não estavam, porque acho que, se eu não me engano, estavam na 5ª divisão. E eu acabei gostando do clube mais pelo simples fato do FIFA mesmo. E aí eu fui pesquisando, né, sempre olhando na internet para ver como é que é o time, porque é difícil ver jogos, posso não ter jogos da 4ª divisão, mas é um time que eu gostei
mais pelo FIFA mesmo e conheci pelo jogo, pelo FIFA. E é um time que eu gosto, hoje eu gosto, né, do clube, até pelo uniforme, seu uniforme, o segundo uniforme deles, o branco. Aprendi a gostar e ali tá sempre acompanhando os jogos deles, pela internet principalmente, sempre estou acompanhando. Sempre que eu posso, estou acompanhando. Mas pelo FIFA não que eu gostei disso tudo. E é interessante isso, porque não é um caso isolado, né? Eu, por exemplo, torço pro Hull City e comecei a gostar da equipe justamente por causa do jogo, né? Conheci. É até uma boa ferramenta de marketing também para as equipes poderem se fazer conhecidas. Agora conta pra gente como é que foi a sua história no jogo, já que você teve um save, né? Que inclusive você zerou o save. É algo que, por exemplo, eu desconhecia que era possível. Como é que primeiro você descobriu que era possível zerar, né? E por quê? O que te fez você conseguir ir justamente até o final? Muita gente fica no meio do caminho. Verdade. É que o modo carreira do FIFA, né, ele tem 15 temporadas. Né, ele é algo que sempre veio assim. Com 15 temporadas ele zera e sempre vai continuar assim, que é algo que a EA mantém, né, no jogo de 15 temporadas. E eu sempre gosto de fazer pelo menos um save em cada FIFA até o fim, pra zerar as 15 temporadas. É difícil pra caramba de fazer, porque chega uma hora que você tem que botar objetivos pessoais mesmo, pra tu brincar um pouco, levar esse realismo virtual ali um pouquinho pra você, pra tu se empolgar mais pra ir até o fim, porque 15 temporadas é bem difícil, né? E eu fiz uma brincadeirinha ali que rodando o mundo, porque ficou mais fácil. Eu comecei no Mansfield lá na 4ª divisão, levei eles até a 1ª divisão. Depois de 6 temporadas à frente deles, eu saí, aí eu comecei a rodar as ligas mais importantes, a Espanha, a Alemanha, a França, né, para depois voltar novamente no final. Aí foi um pouquinho mais de sorte, eu consegui voltar ainda para o Mansfield para zerar, fazendo mais 2 temporadas, e aí já totalizando um total de 15 temporadas. E foi bem legal mesmo de zerar, porque eu sempre gosto. Um FIFA, pelo menos um FIFA meu que eu pego, eu sempre faço uma para dar uma zerada mesmo, que é legal, eu gosto, é um desafio bom para jogar. E é interessante isso, né? Porque vai passando as temporadas, vai chegando numa época que os jogadores conhecidos eles começam a desaparecer, né, Bruno? Você tem que começar a pesquisar ainda mais, porque tem aqueles jogadores conhecidos, tem o que são um tanto conhecidos, tem uns que você já ouviu falar, mas chega uma época que você tem que pesquisar pra caramba. Como é que era isso pra você? Já que basicamente você se insere numa história. Eu acho bastante interessante isso, né? Você coloca a sua cara no jogo, é como se você estivesse participando realmente da história do Mansfield, da história da equipe que você escolher, né? É verdade, verdade. Chega uma hora que você tem que começar a catar alguns jogadores que, pelo menos os jovens, que se iniciam no game, né? Quando eu tô jogando com um time assim, para poder dar uma zerada, eu sempre tô procurando, no início do jogo, eu sempre procuro olhar os jovens, né? E deixo nos meus escolhidos ali, nos meus favoritos. Os jogos também que tem a ver também com o clube, né? Que são jogadores ingleses, escoceses, não tem tantos assim no jogo, então a ferramenta que a gente mais usa para poder zerar mesmo o jogo é a base, né? É os jogadores que o game a gente pode desfrutar, que é a base do clube. A gente pode fazer uma base, né, ressurgir jogadores da nossa base, como hoje tem CT, essas coisas todas, então a gente pode fazer uma base forte para poder zerar o jogo, porque os jogadores vão indo embora mesmo, então para fazer uma coisa forte para zerar fazendo uma base boa no clube. Isso que é o fator mais importante ali, é manter mesmo a base, dar valor a ela, é ela que vai fazer você zerar o jogo. E é interessante isso porque parece um pouco com o realismo da disputa mesmo do futebol, né? Se você valoriza a sua base, você sempre tem produto, tanto para vender, para conseguir outra coisa, quanto para você montar uma equipe, né? Você pode querer montar uma equipe que tenha uma base como principal fator. Agora, me chama a atenção, e não sei se você concorda comigo, talvez o fator do treinamento individual dos atletas, que voltou, né? Tinha, se eu não me engano, no FIFA 13 e retornou um pouco diferente para esse FIFA agora, tem facilitado um pouco isso, né? Até para a galera que tá ouvindo o programa aqui, né, na Bradesco Esportes, poder ter umas certas dicas, porque quem zera tem muita história para contar. É basicamente isso, o treinamento acaba fazendo diferença, né? É verdade, verdade. É uma ferramenta muito boa que voltou. Realmente, como você citou, voltou pro jogo. É
é algo muito bom, que você desenvolve jogadores que você não está conhecido para o público, né? Você pode vir com um cara, você pode ir subindo para o seu clube, mas você pode pegar um cara da 4ª divisão desconhecido, jovem, e treiná-lo e fazer ele se tornar até um jogador, um craque, até um médio jogador, como eu consegui fazer aí com alguns jogadores do Mansfield. Eu consegui, já até dei uma dica para algumas pessoas. O Thomas, que é um dos jogadores do Mansfield, é jovem, e ele não tem uma grande evolução, mas o treinamento, a ferramenta do treinamento fez eu conseguir botar uma identidade nele para ele ser o cara do time, ele chegar a um overall bem legal e sair de um jogador de potencial pequeno para um jogador de potencial médio e ser o cara do time. Foi o personagem, um jogador que eu peguei, como ele é identificado com o clube, já estava no clube desde criança. Então tem essa ferramenta, e como também a base, então você pode pegar um cara da base, jovem, de 15 anos, trabalhar com ele, desenvolver ele, treinar ele, e colocando aos poucos, e fazer essa coisa mesmo que tu falou, né? Que é um desenvolvimento de um jogador, onde você vai poder vender bem, fazer caixa, fazer lucro, investir em mais jogador de base, como é mesmo na vida real. É uma coisa que você pode realmente adquirir para você ali, no mundo virtual, fazer mesmo para a sua realidade. Fazer o que um clube faz, porque nenhum clube só vive de contratações, a não ser os grandes clubes. Hoje em dia os grandes clubes vivem de contratações, mas até os grandes clubes hoje em dia estão evoluindo mais com a sua base, estão dando chance para os garotos. Então, a maior ferramenta que tem mesmo no FIFA é a base. Tem que dar um valor, não é mais um clube pequeno, tem que dar um valor para a base, é onde você vai lucrar com dinheiro, com venda de jogadores de base, para poder fazer um time forte, até você chegar no topo maior que tem as suas bolhas de títulos e história. Estamos conversando aqui na Bradesco Esportes FM com Bruno dos Santos Pimentel, ele que inclusive tem um modo dirigente com o Mansfield Town, né? Ele conseguiu zerar esse modo carreira, na verdade, sempre confundo dirigente com carreira, porque basicamente é a mesma ideia, mas de diferentes modos de se levar a ideia até um realismo a mais no modo carreira. Bruno, queria te perguntar o seguinte, né? A gente falou bastante de como montar uma equipe, né? Mas você já teve a oportunidade, de repente, de perceber alguma diferença nesse FIFA agora que não tinha nos outros, de um modo que você fez esse até o final? Poxa, nesse FIFA meu time ficou melhor, foi mais fácil ou foi mais difícil? Você tem algum favorito? Então, o que eu gostei mesmo do FIFA, como eu também sou um cara que entrei na nova geração, também não tem tanto tempo, para fazer um ano, eu gostei muito do diferencial mesmo do treinamento, né? Da parte do treinamento, das 5 sessões que você pode fazer. É um destaque legal mesmo, que eu gostei muito, porque, como eu te falei, você pode ter um cara que é muito desconhecido pra galera, no popular, e fazer esse cara ser diferenciado. Jogador barato, se você compra barato, com um treinamento, você pode aumentar ele 50, 100 vezes por cento o valor dele do mercado. Então, acho que isso é um diferencial, acho que isso é um ponto onde a galera pode usar bastante, em vez de tentar só comprar um jogador pronto, pegar mesmo o jogador e ter a grandeza de você trabalhar. Isso para mim foi um gratificante nesse FIFA, que você pega um cara que pode ter lá 50 de overall inicial e de repente você chega num patamar alto de primeira divisão, o cara está junto contigo desde lá de baixo, quando chegar em cima vai estar com 76, 80 de overall. Então, assim, tu pegou um cara que não era nada e foi fazendo esse cara se tornar alguma coisa. E principalmente com a história do clube, um cara que vai estar contigo desde o início de tudo. Então, para mim, assim, o diferencial total mesmo desse FIFA é trabalhar a base, que eu acho super importante, e esse lance de pegar um cara desconhecido e usar a ferramenta do treinamento. Para mim, o treinamento é algo muito, mas muito essencial nesse FIFA. Agora, Bruno, agora para a galera poder mergulhar no seu modo aí, quem é Adam Murray e por que você optou por isso, né? Fazer um jogo com uma dose de realismo absurda. O Adam Murray, ele era jogador, né, do Mansfield. Ele jogou na última temporada, na temporada 15-16,
né? Ele era jogador do Mansfield, ele parou de jogar futebol e se tornou técnico do Mansfield nessa temporada que está para terminar aí, que foi a temporada 16-17. Ele virou técnico real do clube. Então, eu simplesmente peguei essa ideia, coloquei ele, porque na minha carreira eu gosto de fazer assim, eu gosto mais de botar mesmo o técnico que está no clube no momento, e eu coloquei. Mas só que o Adam Murray tem uma história muito legal mesmo com o clube Mansfield por ser jogador, por ter uma história no clube de ser jogador, e por se aposentar, e logo assim que se aposentar, virar o técnico do clube. Então, mais por causa disso mesmo, acabou sendo algo legal mesmo para a carreira, porque fez um contexto total. Por ser um ex-jogador, ser um menino que tem uma história muito rica com o clube. Então isso foi bem legal. Estamos conversando aqui na Bradesco Esportes FM com Bruno dos Santos Pimentel, dentro do futebol eletrônico, conversando sobre o modo carreira que ele zerou com a equipe do Mansfield, né, até com bastante conquistas. Ô Bruno, a gente tem bastante tempo aqui no programa, inclusive a gente pode continuar bastante esse papo. Vamos aproveitar, né, até para o torcedor saber, você como um torcedor do Mansfield, né, conta essa história do Adam Murray, né? Ele virou treinador, mas como é que foi a passagem dele como técnico no clube? Até porque é interessante que eu faço parte, assim como você, do mesmo grupo, né? O FIFA Modo Carreira. E lá a gente tem a galera que conta a história do clube inteira, né? Conta por que escolheu o clube. Eu acho muito interessante, muito fascinante isso, né? E queria dar esse espaço para você contar quem é esse Adam Murray dentro de campo. Você que é torcedor do Mansfield. O Adam Murray, cara, ele era um jogador, né? Ele era um meio-campista. Teve uma história bem legal, porque ele é um jogador que vem no Mansfield já há tempos. Então é um jogador que já tinha uma história, uma identificação com a torcida muito grande, porque os clubes, eu não sei se todos os clubes que eram de quinta divisão, São Paulo é o Mansfield. O Mansfield, ele aproxima muito o jogador com o torcedor. Por ter uma torcida super gigante, então tem muitos eventos, eles fazem muitos eventos, muitas coisas assim. E o Adam Murray era aquele cara, aquele capitão, então era aquele cara que chamava atenção, que o cara era um líder dentro de campo. Então, além de ser um ótimo jogador de meio campo, era um jogador muito de marcação e tinha muito conhecimento, né? Líder, pessoa mesmo. Então, o Mansfield se aproximava muito dos seus torcedores com os seus jogadores. E o Adam tinha esse papel de liderança. Ele parou de jogar, e como ele conhecia muito o clube, como ele conhecia também todos os jogadores que estavam ali, os jovens principalmente, porque o Mansfield tem uma boa base, na vida real, o Mansfield tem uma boa base, faz bons jogadores. Tem um zagueiro muito bom, que era do clube, que é o Cavazzoli, saiu do clube, ele está jogando na terceira divisão, se não me engano. É Kia também, mas é um ótimo jogador. Então o Mansfield tem uma base muito forte. A maioria dos jogadores que jogam hoje no Mansfield é própria cria do clube. Então tem muito disso. Então, e o Adam tem muitos jogadores que cresceram ali. E ele virou manager, só que foi algo meio inusitado, porque ele virou manager, ele não durou muito tempo como manager, não. Até pela campanha do Mansfield, que estava muito ruim, né, na quarta divisão. Então, assim, ele fez praticamente um turno só. Fez ali aproximadamente ali uns 20 jogos, mais ou menos. E ele acabou sendo trocado, ele acabou saindo, sendo afastado do clube mesmo, saiu. E, se eu não me engano, o técnico hoje é o Evan, né, que foi o técnico, acho que do Key Park Rangers, se eu não me engano. E o Adam acabou não durando tanto tempo como médico, como eu também achava que ele ia durar, né? Mas como jogador foi muito grande para a história do clube. E é bom também, é sempre legal mesmo você ler bastante sobre o clube e jogar com ele. De repente, às vezes, você acaba se apaixonando por um torcedor, né, caindo dentro da história, que eu acho que é muito interessante. Mas o Mansfield é um clube que está ali, que não consegue sair dessa divisão, quarta divisão, o time não consegue sair dali. É um time que fica ali, vai para aqui, volta. Mas a gente torce para um dia, de repente, se o time chegar na primeira divisão. Vamos ver como é que fica o futuro do Mansfield, mas é um clube muito interessante, muito legal mesmo. Estamos conversando com Bruno dos Santos Pimentel, ele que tem um modo carreira com o Mansfield que foi zerado, ele fez as 15 temporadas. Bruno, queria fazer mais 3 perguntinhas pra gente finalizar.
A primeira, né, se você fosse listar desses 15 anos de modo carreira, 15 anos de poder ter um jogo completo, 5 promessas para a galera que possa contratar, 5 jogadores que passaram pela sua mão, que ou evoluíram demais, ou então tem uma passagem interessante que você poderia indicar para quem está ouvindo a Bradesco Esportes FM. Eu indico aí um jogador que é do Mansfield, inicia no Mansfield, que é o Thomas. Ele é meia central, é jovem, tem um potencial aí de, se eu não me engano, de 70, mas comigo na base do treinamento, ele chegou a 77 do overall. Foi um dos personagens legais mesmo do Mansfield, porque jogou até se aposentar comigo. É um ótimo jogador, Thomas, do Mansfield. Um outro jogador muito interessante também que eu gostei é o Edward, que joga no West Brom. Ele é muito bom, é um jogador também que começa com um over bem baixo, e isso me surpreendeu bastante, porque eu fiz alguns treinos com ele, mas ele chegou ao overall de 84. Se eu não me engano, ele começa por 62 ou 65, eu não tenho muita certeza, pelo tempo que foi, deve ter tido alguma atualização, mas é muito bom, baratíssimo também, excelente jogador, chegou num patamar muito alto, meio campo, muito bom mesmo, bom chute, bom passe, ótima visão, ótimo jogador. O outro que a galera já conhece mais é o Chaplin, né, jogador do Portsmouth, ótimo atacante, a galera conhece bem ele aí, a galera que joga com um time mais fraco, ótimo, barato, né, custa aí 1 milhão. Um cara que chegou num potencial acima do normal dele comigo, foi a 86 de overall, ótimo jogador, começou com o overall também de 60 e pouco, excelente, bom mesmo. Um outro jogador também que eu deixo pra galera que gosta aí de ir longe é o Di Matar, é um belga, ele começa com 66 de overall, se eu não me engano. Ele chegou comigo a 83 de overall, de matar um belga. Ele lembra muito no jogo, quando está jogando, ele lembra muito o BTQ pelo corpo físico dele. Então também é muito bom mesmo. E o lateral esquerdo, que se inicia no Mansfield, o Benigno, ótimo jogador também, jovem, batedor de falta, né? Tem um ótimo cruzamento. Ele se inicia no Mansfield, muito bom também, baratíssimo, não precisar de um lateral esquerdo, ele é o cara. E um zagueiro que se inicia no Mansfield, que é o Taft, jogador, cria, lá, é ótimo, jogador muito jovem, chegou nessa temporada, vem fazendo até uma boa quarta divisão na vida real, é um ótimo jogador. Para a galera que precisar aí de um zagueiro, o Taft é excelente jogador, bom mesmo. E deixa um outro atacante também, que é também jogador do Mansfield, que é o Hakim. Hakim é um jogador, é um atacante alto, tem como seu ponto forte inicial o pace, né, que é a velocidade. Ele é ótimo, boa agilidade e bom pique, muito bom. Com o treinamento você deixa ele ótimo mesmo. Fica um ótimo atacante, excelente jogador. Deixa aí essas 5 dicas aí de bons jogadores, é muito legal mesmo. E no Mansfield tem boas peças, mas esses 5 aí foram os que me deixaram bem surpreso, que foi bem legal mesmo, bem positivo. Agora, Bruno, né, eu indico até outros 2 jogadores, o Banton, né, que também joga na 4ª divisão, e o John Lewis, 2 bons atacantes também. Já fizemos uma lista de 7 bons nomes para você, torcedor, poder adquirir no seu FIFA. Né? Você tem a oportunidade de jogar o FIFA, zerou um modo carreira, né? A gente já até perguntou sobre o que te cativou no jogo, mas o que você achou do FIFA em si, dessa versão do FIFA? Né? Eu não sei como é que tá seu tempo aí, se dá pra gente até esticar um pouquinho mais. Queria saber como é que o que você achou do jogo. Cara, eu gostei sim. Achei que deu algumas melhoradas, né, em termos dos outros FIFA, principalmente do FIFA passado também. Hoje nós temos aí, né, uma nova dinâmica de jogo. O jogo tem ficado melhor, tem prometido muito para o futuro. Está trocando muita coisa.
Os gráficos estão ficando sensacionais, jogadores cada vez mais parecidos, jogadores que têm real face, muitos licenciamentos também no FIFA, e isso é interessante. É uma pena para nós que somos brasileiros o nosso campeonato ter os uniformes todos licenciados, mas não ter os jogadores. Infelizmente é algo jurídico, então algo lamentável, né? E inclusive, não sei pra você, né? Pra mim, eu penso assim, poxa, não tá tendo um jogador brasileiro por causa de um Apodi, por causa de Vanderlei que tá processando o FIFA. Eles tinham que agradecer por estar no FIFA e não tá processando, né? Eu não sei você tá tendo até um modo com o Santos, mas eu não consigo jogar o brasileiro por causa disso. É muito difícil de jogar, por causa de jogadores que nem é muito conhecido no futebol brasileiro. Tem a oportunidade para milhares de pessoas lá do FIFA e é assim, é um trabalho de marketing que tem ali no FIFA. Infelizmente eu estou brincando, estava brincando com um amigo meu, com o Santos, fiz algumas participações de alguns jogadores brasileiros que pouco são utilizados no jogo. Era para brincar um pouquinho só para distrair, mas tem tudo na liga, tem os cânticos, também tem os estádios, tem os cânticos da torcida. Acho que seria muito interessante se tivesse. E também ajuda muito se tivesse jogadores brasileiros. Se você pensar com um time italiano, por exemplo, seria muito fácil vir para o Brasil e fazer um time legal. Infelizmente isso falta muito no jogo. Mas o jogo em si melhorou bastante. Tem muita gente aí reclamando da dificuldade, achando que está muito fácil. Eu acho que depende muito do que você faz com um time. Se você colocar um time mais ou menos, você vai ter um pouquinho de dificuldade. Sim, mas é um jogo muito bom para jogar, se distrair. O modo carreira, é óbvio que a gente ainda quer algumas coisas para ser mudado, mas já veio com bastante mudanças, achei bem legal. Os técnicos da Premier League licenciados, você tendo objetivos, a diretoria te mostra os objetivos, a ferramenta do treinamento. São coisas muito legais que está vindo para ficar. A gente espera que venha para ficar e que no próximo, o 18, venha com mais melhorias, principalmente com o modo carreira, que geralmente a EA não está dando tanta importância para ele, mas que cada vez mais a gente consiga se aproximar mais dele aí para ele vir cada vez melhor, né, cara? Eu queria muito que aumentasse aí, se fosse mais de 15 temporadas, mas acho que é meio impossível isso aí. Acho que é só o máximo deles aí, é isso. Agora é interessante, né, que pra mim o que eu acho mais interessante, assim, toda vez que tem uma liga nova, quando tem uma liga nova eu fico ansioso pra abrir alguma coisa lá pra poder conhecer como é que é essa questão da liga. Não sei se contigo funciona assim também, mas, por exemplo, tem uma matéria aqui do Record, um especialista lá da Europa, que ele fala o seguinte, que há uma ideia, de repente, de rolar um modo carreira total, tipo um Journey misturado com um modo carreira. O que você acha disso, Bruno? Bom, seria interessantíssimo, né? Seria interessantíssimo. Eu também adoro novidade, cara. Adoro novidade. Quando tem liga diferente também, a gente vai dar uma olhada. Tem tanta gente aí pedindo agora a liga da China, né? Porque seria sensacional. Estão levando todo mundo, né? O cara dá 2 toques de letra, eles estão levando pra lá, então tá acabando com os jogadores tudo pra lá, então muitos querem mesmo a liga, e também seria muito bom, porque tem muito jogador bom indo pra lá. Jogadores que seriam usados em qualquer outro clube do mundo aí. E para mim, tendo novidade, sempre que tiver novidade, para mim tá ótimo. Eu queria também muito o modo carreira online, cara. Acho que seria super interessante também. Seria uma boa ferramenta também para ser usado no online, seria bem legal mesmo de se jogar, onde você faz o seu time e pode jogar contra um amigo seu online, modo carreira. Acho que seria interessantíssimo também de ser feito. A gente voltaria um pouquinho naquela época lá do PlayStation 2 lá, né, que a gente passava o time no memory card, ia pra casa do amigo pra jogar, cada um com o seu time. Acho que seria interessantíssimo também botar ele online. Seria algo a mais também para um modo carreira que um modo que a gente tem que sempre estar improvisando pra gente poder ter o ânimo de jogar ele o máximo possível. É interessante, né? Você prefere jogar online ou jogar só o modo carreira mesmo? O que por exemplo, atrairia um jogador para online que jogar só você em casa não atrairia para você, o Bruno? Eu jogo muito o modo carreira. Jogo raramente o modo online do jogo, que é o último. Jogo pouquíssimo o Ultimate Team.
jogo muito pouco mesmo. Mas eu acho que o modo carreira online, isso chamaria mais atenção até para o cara fazer um time interessante e poder jogar contra um outro amigo como se faz hoje, né? Os times têm o mesmo nível de divisões ali, para tu pegar um time super forte, aquela coisa toda. Mas seria bem legal, um modo online mais que isso, não funcionar contra um amigo seu, você marca com um amigo seu aí online, joga contra ele, time contra time feito, o time do modo carreira. Acho que seria bem interessante isso também, ou ter um sistema parecido com o Ult, onde você vai jogando um contra o outro e ali você vai fazendo o seu time. Mas eu acho mais que seria mais fácil mesmo do que o modo carreira de você pegar o time que você está fazendo e jogar contra um amigo seu. Acho que seria algo interessante para te chamar um pouco, porque sabemos que a EA investe muito, mas assim também poderia ter um investimento maior no modo aí da galera da antiga, porque eu faço parte um pouquinho da galera da antiga que gosta muito do modo carreira. E penso que a gente pede muito aí para EA estar dando uma olhada pro modo carreira, para cada vez mais vir com novidades legais. Isso chama bem a atenção também. Bruno, brigadão pela participação aí, cara. Queria agradecer o papo contigo, espero que tenha gostado. Eu gostei sim. Eu que agradeço. E quando puder aí a gente bate um encontrinho aí, um xizinho, acho que é divertido. Com certeza. Valeu, Bruno, brigadão. Falou, cara, brigadão. Tenha um bom dia aí. Tá? Valeu. Tá certo, galera, então ficamos por aqui nesse que foi o Futebol Eletrônico. Pra mim foi um grande prazer comandar o programa no dia de hoje, espero que tenham gostado. E semana que vem tem mais. Valeu, galera! Fui!